Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta gravando o nosso quinto passo e hoje nós vamos falar sobre os 7 corpos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 7 corpos, certo? Conforme eu prometi na aula passada. E por falar na aula passada, vocês assistiram tudo? Estão praticando os exercícios? Como é que está o desenvolvimento de vocês? Tudo que eu tenho falado nos vídeos anteriores, estão tentando colocar em prática? Estão sentindo alguma dificuldade? Possuem alguma dúvida? Como que está? Coloca aí nos comentários para mim, para eu dar uma acompanhada, para eu saber como é que está sendo para vocês, como é que está sendo todo esse processo. E também me contem como que está sendo o desenvolvimento dos movimentos de dança e essa conexão também que eu instruí a se abrir mais. Me conta como é que está sendo, se aconteceu alguma experiência diferente, se vocês experienciaram alguma coisa mais espiritual. Me conta que eu vou ficar muito feliz em saber, pode compartilhar comigo, certo? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os 7 corpos que nós possuímos. Então o primeiro, obviamente nós possuímos o corpo físico. E esse corpo físico é muito importante que nós saibamos cuidar dele de uma maneira mais adequada do que nós já cuidamos, certo? Então, primeiramente, atividade física, alongamento, movimento. É importante a gente cuidar dos movimentos do nosso corpo para não começar a atrofiar tudo, né? Porque quanto mais tempo parados nós ficamos, mais dura a gente vai ficando também. E essa dureza, essa rigidez também está relacionada à saúde mental. Quanto mais nós nos fechamos mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente para certos aspectos da nossa vida, né? A gente começa a enrijecer o nosso corpo também. É aquele princípio do Hermes Trismegisto que eu sempre menciono. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima. E como corolário, o que está dentro é como o que está fora e o que está fora é como o que está dentro. Então, quanto mais rígida eu fico em relação aos meus sentimentos, às minhas emoções, coisas que vai nos endurecendo, né? Endurecendo assim com o tempo. Às vezes a gente nem percebe essa dureza, mas às vezes a gente tem. Então, mais vai ficando duro o nosso corpo. Ou então, quando a gente vai ficando muito assim preguiçoso, né? Com aquela preguiça de pensar, de trabalhar internamente. Então, a gente vai ficando com o corpo assim muito assim sem muita vontade. Podemos ficar um pouco flexíveis demais, sem a rigidez que precisa. Enfim, todo esse equilíbrio, né? Isso são só suposições, lembrando, né, que eu estou falando, porque é necessário um estudo mais abrangente sobre os sintomas, sobre o que sente, para poder a gente tentar aproximar algum diagnóstico, entre aspas, né? Vamos lá. Então é necessário a gente trabalhar os nossos movimentos. Segundo, a gente cuidar da nossa saúde mental, certo? Como? Transmutando os nossos sentimentos, colocando lá no gradiente que nós comentamos na aula passada. Ai, que ventinho gostoso. Bom, porque tá muito calor aqui. E essa transmutação vai permitindo que a gente nos sinta um pouco mais leves. Então a gente vai trazendo um pouco de ar para a nossa vida, né? Conforme a gente vai transmutando sentimentos que não são muito agradáveis, sentimentos bons, a gente vai trazendo ar para a nossa vida e automaticamente vamos nos permitindo ficar mais leves. Durante todo esse processo do autoconhecimento, é necessário essa rigidez que eu te falei, porém em equilíbrio. Se eu tenho muita rigidez comigo mesmo, é muito importante não perder, aliás, na verdade, potencializar a conexão com o superior. E isso trabalha muito com o elemento ar, que é o elemento da leveza. Por isso que no exercício da aula anterior nós trabalhamos com as asas, né? Com a apresentação, com as asas de anjo, para trazer mais essa leveza para a nossa vida e, consequentemente, essa sabedoria superior. Então,
cuidar dos pensamentos, transmutação de energias, é importante para a gente cuidar da nossa saúde física e mental, mesmo porque sabemos que a maioria das doenças são ocasionadas devido à obstrução energética decorrente de pensamentos, de sentimentos. Então, quando nós não cuidamos muito bem da nossa saúde mental, a gente começa a obstruir a nossa energia, e essa obstrução, quanto mais tempo ela perdurar, pior vai ficar, porque ela vai impedir que a energia circule por todo o seu corpo. Ai, que lindeza! Eu acho que é a Num. Então, vai impedir que circule por nosso corpo. Então, isso vai começar a desencadear enfermidades físicas, certo? Então, não é muito legal, né? Então, tá aí mais uma importância para a gente cuidar da nossa saúde física e mental. E isso não é uma coisa que possa ser adiada, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho outras coisas para me preocupar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu não consigo. Não, não existe isso. Quando a gente quer, a gente consegue. Isso é uma coisa inadiável. Tanto que eu comecei a gravar essa série ainda antes do final do ano, que é para já começar a colocar em prática para o ano que vem vocês já estarem já mais práticos nisso tudo, e fazer de 2020 um ano diferente, um ano de vitória. Vitória sobre todos os aspectos, a começar pela liberdade pessoal, a liberdade espiritual, e começar a voar, né? Pra gente começar a voar, colocar as nossas asinhas de fora, recuperar as nossas asas e correr atrás dos nossos sonhos, certo? Então vamos lá. Outra coisa muito bacana é a gente manter essa conexão com o pai e a mãe, que está em segredo dentro de nós, e a gente usar isso como consolo. Quando a gente não está muito bem, quando a gente está muito triste, o problema não está em chorar, né? O problema está em a gente perdurar esse sofrimento. Então é legal a gente usar o consolo deles, né? Deita no colinho lá do pai, deita no colinho da mãe, permita-se ser consolado, se sentir amado por eles. Isso tudo começa na imaginação, mas conforme você vai desenvolvendo mais, praticando mais, vai chegar um momento que você vai ver que nem precisa mais da imaginação, que aquilo que você estará vendo na sua mente, assim, ó, como uma imagem em 3D, já não é mais a sua imaginação, não é mais uma provocação, é uma coisa natural. Então as imagens começam a aparecer para você. Isso é uma prova viva que não é ficção, é uma realidade. A partir do momento que você começa a trabalhar com energia, isso se torna real, certo? Mas a gente vai entrar em detalhes depois. O segundo corpo é o corpo vital. Nosso corpo vital, ele pode ser chamado também de corpo etérico. É um corpo que é feito necessariamente de energia vital, dessa energia etérica, desse fluido que nos rodeia. Ai, uma formiguinha aqui. Que nos rodeia. E esse corpo serve como intermediário para conectar todos os nossos demais corpos, principalmente o nosso corpo, o nosso sétimo corpo, que é a nossa essência. Então, o nosso sétimo corpo, ele é tão sutil que ele não consegue, que ele não ficaria, não seria possível ele permanecer aqui. É a Num mesmo. É muito lindo, eu adoro esse som dele que ele faz. E não seria possível o nosso corpo ficar aqui, nessa terceira dimensão, se não fosse o nosso corpo vital conectando ele com o nosso corpo físico. Então ele é extremamente necessário. E é justamente através desse corpo que eu consigo me projetar o meu corpo astral, que é o terceiro corpo que a gente vai falar, para fora do nosso corpo físico enquanto dormimos. Certo? Então, isso é possível. A gente já faz isso inconscientemente todas as noites, mas conforme a gente for trabalhando os demais corpos, será possível a gente fazer isso conscientemente. Tá vendo? Ele tá concordando. É isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É muito legal. E inclusive, já aproveitando a deixa, né? Todos os animais também possuem esses corpos que eu tô falando, né? O corpo vital, o corpo espiritual. Então isso é muito bacana, o corpo emocional. Enfim, então vamos lá.
E é através desse corpo também, do corpo vital, que a gente trabalha a magia mental, que é a magia de Hermes, que é essa transmutação de sentimento. Então a gente usa essa energia vital ao nosso favor. E também a energia sexual, que a gente consegue transformar ela em criatividade. Isso é muito importante a gente equilibrar todos os nossos egos principais. Então, a forma que a gente tem de equilibrar os nossos egos principais é libertando-os, conhecendo-os pessoalmente e equilibrando essas energias. Se você estiver realmente disposto a trabalhar internamente, conforme você for praticando o estudo, fique tranquilo que você atrairá os seus mentores, que você atrairá os seus anjos pessoais, particulares, e eles vão te ajudar nesse processo. Então tudo vai começar a acontecer. E tudo isso que eu estou falando vai fazer mais sentido para você. Ele vai transcender o conhecimento apenas e ser transformado em sabedoria. Por quê? Porque você vai viver isso na prática. Então, uma coisa é escutar tudo isso que eu estou falando e até memorizar e saber de tudo isso que eu estou falando. Outra coisa totalmente diferente é você experienciar tudo isso que eu estou falando. E quando você experiencia tudo isso, tudo começa a fazer mais sentido na vida. E é muito gratificante. É você ganhar joias, literalmente, você ganha. Isso é literalmente mesmo, você ganha, você até vê você ganhando, isso é muito legal, sabe? Então, por isso que eu falei que a prosperidade começa de dentro para fora. Terceiro corpo é o corpo astral. Esse corpo é o nosso corpo lunar. Por quê? Porque ele está relacionado às nossas emoções, aos nossos pensamentos, que por sua vez sofrem influência lunar, conforme as fases da lua. Então, o ser humano, enquanto ele não trabalha a autoconsciência, ele é um pouquinho mecanizado, automático. Nós acabamos sendo como máquinas que funcionamos conforme as pessoas apertam um botão, né, apertam um comando, ou então as situações da vida apertam aquele botão e a gente age de forma automática. Então, quando a gente começa a trabalhar os nossos pensamentos e a nossa autoconsciência, a gente vai saindo dessa mecanicidade e vamos gradualmente nos tornando homens reais. Então, esse corpo astral, devido a ser decorrente das emoções e pensamentos, ele é feito de energia, como todos os demais corpos, e por sua vez é composto por fótons de energia, que é essa energia que ninguém explica, essa energia do Criador mesmo, do princípio de todas as coisas, né? Na física quântica é chamado até de princípio antrópico forte, ou então de Deus, como preferir. Eu, como sempre fui acostumada a falar Deus, eu gosto ainda de falar Deus, certo? Eu gosto e não vejo nenhum problema nisso, uma vez que eu tenho um conhecimento um pouco mais amplo disso. Para mim ele é a mesma coisa, só muda o nome, certo? Então essa energia dele está em mim, está em você, está em tudo, está na grama, está na árvore, está no céu, está no ar, está na água, está em todos os elementos, está presente em absolutamente tudo, porque nada está fora dele, né? O todo está presente em todas as coisas, porque nada está fora do todo, e isso é muito bárbaro. Então, conforme eu for trabalhando as minhas emoções, eu vou resgatando o equilíbrio necessário, o equilíbrio entre o material e o espiritual. E essas emoções, elas têm cores, tanto que o prisma da luz, ele é composto de 7 cores. A gente vê isso no arco-íris, né? Então Deus já ensina tudo, né? Ele mostra tudo. A natureza é a melhor enciclopédia que tem. É o melhor livro da vida que tem. Se a gente observar a natureza, o comportamento dos animais, das estações, de tudo como funciona naturalmente, a gente aprende muito mesmo. E tanto que a gente aprende nos auto-observando e, por consequência, observando até as pessoas. Então é uma constante aprendizagem, é muito legal aprender, é muito legal mesmo, isso é enriquecedor. Eu falo isso tudo de forma modesta, porque eu me considero uma aprendiz, uma eterna aprendiz, mas eu compartilho com vocês porque é uma coisa que me deixa muito feliz. Quando eu comecei a desenvolver mais essa vontade de aprender, tudo começou a melhorar para mim, na minha vida.
E isso é muito gratificante, sabe? Eu comecei a descobrir alguns segredinhos que é muito legal, isso não tem preço descobrir, tá? E é o que o mundo precisa. Se a gente se dedicar a essas coisas e começar a integrar a natureza, o mundo vai começar a mudar. Aliás, já começou a mudar, né? Mas vai mudar mais rápido, certo? Então a gente tem que escolher uma corrente para a gente seguir. A gente tem que escolher quem a gente vai servir. Se é a consciência, né? Se é o grande todo do que ele precisa, né? Fazer o que ele precisa e agir conforme o que ele precisa, porque a liberdade está nisso, não é você servir, é você integrar. Quando você integra, você não serve mais, você está integrado e tudo, você se sente parte de tudo aquilo. E nada é obrigatório, é simplesmente natural. E isso é muito bom. Então, e essas cores, as cores das emoções, dos sentimentos, elas mesclam-se no corpo astral, né? Eu vou mostrar o corpo astral aí, isso é uma imagem assim. Similar. Então, por exemplo, se eu sinto bastante amor verdadeiro, esse corpo ele vai se mesclar de uma cor rosa, de uma cor verde, que é a cor do chakra. Nossa, essas formiguinhas aí, meu Deus do céu, hein? De uma cor verde, que é a cor do chakra cardíaco. A gente também, por exemplo, se a gente sentir raiva, mescla assim uma cor vermelho muito forte, sabe aquele vermelho assim berrante, assim, ó, forte. Se a gente está doente, com uma angústia, a gente mescla assim com cor muito acinzentada, opaca. Isso tudo não é um misticismo. Isso tudo é comprovado cientificamente através de experimentos laboratoriais que foram realizados através da introdução de eletrodos assim de prata no corpo humano de algumas pessoas voluntárias, como por exemplo um Buda, uma pessoa comum, um atleta, e eles foram analisando todas as cores da aura dessas pessoas, né, do corpo astral dessas pessoas, e escreveram sobre isso. Depois eu falo um pouquinho mais sobre o livro onde conta tudo isso. Então é isso, esse é o corpo astral, e conforme a gente for mudando, mais vibrante o nosso corpo astral ficará e menos escuro ele permanecerá, certo? E aí que quando você desenvolve energia de amor verdadeiro, a gente já começa a adquirir uma habilidade de se projetar, de fazer uma projeção astral, por exemplo, conscientemente. Então a gente já consegue fazer isso conscientemente. E isso é uma coisa aberta para todos. Porém, a gente precisa trabalhar internamente para a gente não sair do corpo e ir num lugar meio ruim, né? Porque se eu tenho coisas no meu inconsciente, acho que eu estou bem, né? Ignoro os meus sonhos, ignoro as mensagens que os meus sonhos trazem, ignoro aquilo que eu estou sentindo e vou só empurrando a sujeira para debaixo do tapete. Possivelmente, pode ser que se você fazer uma projeção astral, você vai para um lugar que não seja muito legal, porque vai ser o reflexo daquilo que está na sua inconsciência. Então, por isso que é importante o trabalho, primeiro interior, para depois começar a desenvolver mais essas habilidades que são maravilhosas. O quarto corpo é o corpo mental. Ele é dourado. Decorrência da razão superior. Então nós temos a razão e o emocional inferior, que são aqueles sentimentos mais baixos voltados à matéria, e a razão e o espiritual superior, que são sentimentos mais elevados, voltado ao todo, voltado ao amor verdadeiro, voltado a se ajudar e ajudar o próximo, a fraternidade, a sentimentos mais nobres. Então, esse corpo mental ele começa a se desenvolver a partir do momento que a sua razão superior é despertada. É como se fosse o nosso grande príncipe encantado. É quando aparece o nosso príncipe encantado, aquele príncipe lindo, maravilhoso, meu Deus! E a gente se apaixona por ele. Esse corpo mental eu comparo com esse conhecimento, quando a gente consegue gradualmente casar internamente. Quando a gente casa internamente, a gente casa com esse príncipe, desse corpo douradão, assim, sabe? Saradão, lindo.
Então é uma coisa que traz muita evolução e desenvolvimento. É muito importante desenvolvê-lo bem, certo? O corpo causal é o quinto corpo. Esse é o corpo mais legal que eu acho, assim, porque ele é mais matemático e preciso. Então é o corpo, por que matemático e preciso? Porque ele é o corpo do Dharma e do Karma, da causa e efeito. O princípio da causalidade de Hermes está aqui presente também. Então tudo aquilo que eu fiz ou o que eu não fiz, isso equivale também aos nossos pensamentos, que não basta só você não fazer. Se você está pensando, você já está acontecendo, mesmo que fique nesse emaranhamento de energia, certo? Esse emaranhamento quântico. Então ele já está acontecendo, ele já existe em uma outra dimensão. Então é uma coisa que não se torna tão ruim, mas já está ali. Então tudo aquilo que eu fiz para o próximo e para mim mesmo será cobrado a partir do momento que a gente começa a desenvolver esse corpo. E aí que entra o julgamento que eu te falei, o julgamento interior e essa limpeza. Então é muito importante nesse momento a gente manter o equilíbrio entre a misericórdia, o amor sincero e trazer aquela individualidade, essa legalidade, todos esses requisitos de um julgamento justo para dentro desse momento do desenvolvimento do corpo causal. Eu vou fazer um vídeo posteriormente falando sobre esse julgamento, como fazer ele de uma forma mais justa e equilibrada e manter um equilíbrio entre a rigidez e a intolerância com a impunidade. Então aqui envolve muito a nobreza, que nada deve ser passado impune, nada deve ser impune. Tudo aquilo que é feito será recolhido. Não há como avançar sem passar por esse corpo, não tem como. E é justamente nesse corpo que é guardado as memórias das nossas vidas passadas. Nossas vidas passadas que podem estar relacionadas à nossa atual vida presente, porém separada em ciclos, ou então em vidas passadas de existências que a nossa essência experienciou e viveu, certo? Então há dois modos de falar sobre vidas passadas, pode ser da vida presente ou então uma vida passada que a nossa essência viveu. Então quando a gente começa a desenvolver esse corpo, essas memórias, elas começam a vir à nossa mente, começa a passar tudo como um filme. É aí que começa a acontecer as regressões. Primeiro acontecem as regressões da nossa vida presente, de vidas passadas, de passados ciclos, e depois as regressões de vidas passadas da nossa essência. E isso é muito bacana, porque conforme você vai trabalhando muito seriamente com esse trabalho, conforme você demonstra que você está dedicado a uma melhora, a você se regenerar, a você, permitir que ocorra uma ressurreição de si mesmo, então você começa a receber como prêmio as coisas boas também de outras vidas. E por consequência você começa a readquirir antigos talentos, os seus antigos dons, as suas antigas habilidades. Você começa a descobrir e ver, como no filme, cenas de vidas que você tratou ali, de vidas que você já teve em outras existências. Isso é muito legal, porque isso te ajuda no seu desenvolvimento dessa vida presente, ajuda também a você descobrir quem você já foi, o que você precisa fazer para se desenvolver, enfim, uma série de benefícios, e isso é muito legal. E isso, obviamente, quando quando já tiver mais desenvolvido esse trabalho interior, com certeza você vai trazer todas essas habilidades para dentro do seu projeto pessoal e profissional, que com certeza ele vai ser muito modificado depois de todo esse processo. Nada vai permanecer igual, porque uma vez que você se transformou, transformou um monte de coisa dentro de si mesmo, o seu trabalho
também vai ser modificado. Tudo vai ser feito de maneira diferente. E todos esses dons vão ser como presentes mesmo, como presentes do grande todo para você continuar, para você desenvolver aí uma coisa muito melhor e maior, certo? Lembrando que tudo vai depender do seu propósito, né? Então, lealdade acima de todas as coisas, aquilo que verdadeiramente tem importância, certo? Um versículo da Bíblia que eu acho muito legal mencionar é o seguinte, é de Coríntios, eu não lembro qual que é mais, mas ele diz assim, ó: e assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Olha o poder desse versículo. Cada vez que eu lembro dele, eu já entendo ele de uma maneira diferente. Desde o início eu acompanho esse versículo. Ele estava escrito assim num relógio de parede que eu tinha. Tenho ainda. Então é muito especial, porque lembre-se dele, lembre-se desse versículo, porque é muito importante você manter a fé. É a fé mesmo, não é uma fé cega, dogmática, sabe? Mas uma fé naquilo que verdadeiramente importa, que você não está sozinho. Que se você está tendo uma atitude tão nobre como essa, que é de trabalhar internamente com um propósito bom, que é de fazer uma mudança não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas também. Porque qual o outro sentido que tem a existência se não for para a gente ser feliz e para compartilhar essa felicidade, né? Então isso é muito bom. Às vezes eu me emociono com isso, mas isso é muito gratificante e é o verdadeiro sentido da nossa existência, certo? Então esse é o super corpo causal, the Master. O corpo da consciência é o sexto corpo. Esse é o corpo espiritual. É o nosso corpo do eu maior. É o corpo que vai ficar super ativo quando você entrar no estado alfa, quando você estiver meditando, ou então quando você estiver dançando de forma mais sagrada, única e especial, completamente integrada com aquilo que tem de maior e mais lindo dentro de si mesma. Certo? E é isso que vai fazer você uma grande bailarina, aquela bailarina que você sempre sonhou, certo? E que isso vai refletir não só no seu estilo de dançar, né, no seu jeito de demonstrar quem você é enquanto você dança, mas também no seu desenvolvimento corporal, porque nada anda sozinho, tudo é integrado. E uma coisa se desenvolve mais a partir da outra. Por isso, uma coisa muito importante de dizer é o seguinte: eu tô cheio de problema, eu não tô com cabeça para isso. É mais um motivo para você não desistir e você se manter firme. Mas eu preciso trabalhar, eu tenho outras coisas para me preocupar, eu não vou me preocupar com isso não. Mas aí é que tá. Não adianta empurrar com a barriga. Uma hora você vai ter que colocar o lixo para fora. Porque se você não colocar o lixo para fora, o lixo vai começar a juntar larva, sabe? Aquelas larvas, aqueles bichos. E vai ter uma hora que o cheiro vai estar tão ruim que você não vai aguentar. É a mesma coisa na nossa vida. Quando a gente não trabalha interiormente, quando a gente não faz todo esse processo árduo, que é muito difícil, porém a gente não faz sozinho, sabe? Porque a gente confia, porque a gente tem fé, porque a gente tem amor e porque a gente tem um propósito nobre. Então, não tem outra forma. A gente tem que fazer isso, porque se a gente não fizer, a gente vai continuar perdido, vai ficando cada vez pior a situação, sabe? Vamos ficando cada vez mais doente. E aí é que entra aquela história até que às vezes a gente culpa até Deus e o mundo, sabe? Mas são culpas parciais, porque a outra parte da culpa é nossa. Então aí que entra a responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade, porque se a gente acordar o nosso pai e a nossa mãe interior, nós deixa eu só ver aqui quanto tempo. Nós nos tornaremos mais responsáveis pelas nossas próprias ações, certo? Então isso é importante trabalhar. Não desista, certo? Tinha uma coisa que eu pensei hoje de manhã. Sim, mas eu vou falar depois, vou deixar para o final. E o sétimo corpo é a chispa virginal, é a nossa essência, é a nossa chispa de luz, é o nosso espírito,
é aquilo que nos anima, que está aqui para aprender, para se desenvolver, para ser feliz e para compartilhar, para ajudar, certo? A gente não está aqui só para viver no nosso mundinho, não. A vida é uma troca. A mãe, ela nos dá, a grande mãe terra, ela nos dá, e é perfeitamente justo, ai, coceirinha, energia, e é perfeitamente justo que nós doamos em troca também. Lembra que eu falei do ar, que ele fica sempre entrando e saindo, entrando e saindo? É a mesma coisa. Ela nos dá tudo, né? Deus, o Criador, nos deu tudo e a gente vai ficar só pensando na nossa vida pessoal? Só beber, cair e levantar? Só churrascada no final de semana? Só se entregar aos desejos desenfreados dos egos? Da luxúria? Da vaidade? Da gula? E a gente não vai ter responsabilidade sobre nós mesmos e sobre o que nós temos que fazer? É o que nós temos que fazer, sim, né? Nós não estamos aqui à toa. Qual que é o sentido da existência? Você já se perguntou isso? Qual que é o sentido da existência? Por que você está aqui? Só para poluir ou para contribuir? Quando a gente começa a se fazer essa pergunta, a gente começa a se tocar que a gente não está aqui só para subtrair. A gente está aqui para somar no mundo. Onde você passar, você tentar procurar deixar luz, você deixar flores, certo? É aí que entra todas as culturas antigas, as religiões antigas, tudo estava relacionado com isso. Uma pessoa, ela estava relacionado muito à fertilidade. Você já deve ter ouvido falar muito sobre a fertilidade, né, na antiguidade. Era relacionado a isso, aquilo que você ter o dom de ser fértil. E ser fértil não é só a gravidez, mas ser fértil em relação às suas ações renderem frutos bons, não frutos ruins. E isso nos gera uma determinada responsabilidade que, por sua vez, ela não é uma responsabilidade chata. É uma responsabilidade prazerosa, porque ela é a irmã gêmea da liberdade, da verdadeira liberdade interior. Sem ela, a gente fica perdido, a gente fica escravo dos nossos egos. Quando a gente começa a se libertar dos nossos egos e a tomar o timão do navio novamente, para posteriormente a gente integrar com os egos em harmonia, então a gente começa a nos libertar. E essa responsabilidade é completamente natural. E o que é essa responsabilidade? É a gente plantar, a gente cultivar coisas boas. Isso só vai trazer mais ouro e mais felicidade para a nossa vida e também para a vida das outras pessoas. E isso, na minha concepção, né, no meu entendimento, isso que é viver de uma forma que tenha valido a pena, de uma forma que faça sentido, certo? Então, é isso, gente. Falei sobre os 7 corpos, é importante a gente... E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta o vídeo, se inscreve no canal, não se esqueça, ative o sininho para acompanhar essa série e compartilhe. Compartilhe com as pessoas que você ama, que você gosta e que você pense que talvez elas gostem também de assistir ou estejam precisando, quem sabe, certo? Super beijo e até mais.